Olá, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí, porque por aqui tá tudo ótimo, tá maravilhoso, Tá. melhor impossível, Tá. né? E a gente tá de volta com o nosso PS, mulher. Vocês acharam, né, que a gente não ia mais voltar? E estamos voltando em grande estilo, em grande estilo. Com quem? Nada mais, nada menos que Josie, é Josie mesmo, a gente vai conversar sobre isso, tá? É Josie Kirst, tá? Uma grande especialista em vendas. Eu vou deixar ela se apresentar, contar para vocês um pouquinho dela, tá? Que com certeza ela vai falar com muito mais propriedade sobre isso. Mas nós vamos conversar aqui sobre venda, sobre propósito, entender também o momento da Josie, né? E, enfim, vem coisa boa por aí. Se eu fosse tu, eu ficava aí do outro lado, assistindo do começo ao fim. Então, meu amor, como é que tu tá? Ai, Grace, então é um prazer estar aqui. Obrigada. O teu estúdio, assim, desde o momento que a gente entra por aquela porta, a gente sente essa energia gostosa, a energia que tu tem, Nada, né? amor. Prazer te conhecer mais um pouco, com um pouquinho da tua história também, que a gente já bateu altos papos aqui, né? E que bacana esse teu projeto, PS Mulher, né? Para contar histórias aí de propósito de vida e tudo mais. Fiquei muito feliz pelo convite. E hoje, realmente, a gente vai trocar bastante sobre venda, sobre experiência de vida. E vamos bater o papo bem bacana. E Josie é estranho mesmo, né? Então, Grace, com esse nome, assim, ó, eu aprendi a soletrar ele muito pequena já, né? Porque as pessoas não Sim. entendem, né? É Josué, é Joyce, é Jô, sai de tudo menos o Josie, né? Josie. Então eu tô bem acostumada com essas trocas. Aham. Então o meu nome vem, diz a minha mãe, de uma atriz que eu nunca conheci, até já procurei na internet. Nunca Gente, nem vi. nunca nem vi. Mas hoje eu sou grata, porque esse nome acaba me diferenciando um pouquinho no mercado, né? Então, quando eu certeza. me apresento, disse, meu nome é Josie Kirst, certa, dá aquele, as pessoas têm aquela estranheza, assim, mas eu acho que é um nome que gera um certo impacto. E para mim que trabalho com vendas, Sim. é bacana, né? Com certeza. É. Com certeza, porque te destaca, né? Que nem eu falo, te destaca em meio à multidão e, óbvio, né? Quando te procurarem lá, já vão saber que a Não vai Josie dificilmente só tem- vão ter duas, né? Exatamente. A Josie é a Josie, né? Então tá tudo certo. E hoje tu atua como gerente de expansão, Sim. né? Em uma rede de supermercados, isso, né? Isso, eu vou te explicar um pouquinho, Isso, Grace, me até conta. para te entender um pouquinho, para as pessoas entenderem, assim, a linha do tempo, né? Da Isso. Josie profissional, tá? Aham. Então, a Josie, eu vou começar um pouquinho te contando da minha história, Tá. da minha infância, o que moldou a minha personalidade e por que que eu fui para a área de vendas, por que que me chamou, assim, Sim. porque na realidade é um propósito de vida, né? E por isso que eu sinto tanta paixão em trabalhar com vendas, porque eu entendo que vendas não é eu só suprir uma necessidade instantânea do meu cliente, é eu levar uma solução para que isso agregue na vida dele, é o servir. Então, eu entendo, a vendas para mim é uma grande paixão. Então, a Josie tem 43 anos, é mãe de 2. Eu tenho a Laura, que é minha filha de 21 anos, e eu tenho o Klaus, que está fazendo 13 nesse próximo final de semana. Não, só um pouquinho, vamos parar. Corta aí. Vou tomar uma aguinha. Isso, toma uma água, corta aí. Não, peraí, Rafa. Tu acredita nisso, que essa mulher... Quantos anos? Eu tenho 43. 43 E a minha anos filha e tu é mãe de uma menina de 20. 21, que está fazendo psicologia. Meu Aham. Deus! Mas eu fui mãe muito jovem. E porque eu Aham. quis ser mãe. Eu Sim. sempre quis ser mãe. Sim. Sempre. Eu tinha isso muito forte. Disse, gente, Aham. eu sempre fui uma pessoa muito amorosa. Eu sou a mais velha de 4, né? Aham. E a minha mãe, por trabalhar muito, e meu pai, por não ser um belo exemplo de pai, eu acabei assumindo o papel de mãe quando a minha mãe não estava em casa. Então, eu criei praticamente os meus 3 irmãos. E eu sempre fui uma pessoa muito amorosa. A minha mãe é uma pessoa muito amorosa. Eu acho que eu herdei isso dela. Claro. E então, eu tenho essa minha essência materna muito latente. E quando eu tinha 20 anos, eu conheci o pai da minha filha, da Laura. E a gente entrou num relacionamento bem bacana, né? Fomos morar junto, casamos, enfim. E eu disse, eu quero ter meu primeiro filho. E foi assim, foi muito rápido. Decidi, em 2 meses eu já estava grávida. E quando eu tinha 21 anos, ela nasceu.
Olha só. Mas sem noção muito da responsabilidade do que é ter um filho, Sim, né? sim. Porque a gente acha que ter um filho é levar muitas vezes uma boneca para casa, né? Não tem noção da responsabilidade que vem. Mas assim, eu sou muito grata porque eu amadureci muito como mulher, como mãe, por ter ela mais jovem, sabe? Então, algumas decisões na minha vida foram embasadas nessa responsabilidade de ter alguém. Eu sou responsável por uma vida, olha só. Sim, dependia de Dependia ti, né? de mim. E até hoje deve depender, né? Mora comigo até Sim, hoje, né? sim, Então hoje mas é mãe minha é pra amiga. sempre, né? É minha amiga, peço conselhos, ela me dá Aham. conselhos e vice-versa. Então, é uma amiga, na realidade, porque eu tenho Sim. 40 e um pouquinho, ela tem 20 e um pouquinho, né? Já Sim. fala com autoridade de mulher também, até Claro. pela criação independente que eu dei a ela, né? Aham. E aí, com 5 anos de idade, o pai dela faleceu. Ele sofreu um infarto fulminante, ele tinha 39 anos na Meu época. Deus. E aí eu me vi meio sozinha, assim, com uma criança, voltei a morar com a minha mãe um certo período, né? Depois eu conheci o pai do meu filho, do Klaus, Aham. e aí casamos e vivemos 12 anos de um casamento bem bacana, assim. E aí por Sim. diferenças de personalidade, cada um seguiu do seu rumo, mas ele é um pai maravilhoso. E me deu o Klaus, então, que é o meu menino, bênção. meu Aham. menino, que tá fazendo 13 anos no próximo final de semana. Ai. Então, a minha trajetória de vida é essa, assim. E por ser a mais velha de 4 irmãos, o que eu mais escutei na minha vida? Eu tenho que ser o exemplo para eles. A minha mãe sempre me disse: Josi, tu é a mais velha de 4, né? Tu tá me ajudando a cuidar dos teus irmãos. Tenha em mente que tu tem que ser exemplo para eles. Isso eu levava muito a sério, muito a sério. Sim. Então eu cresci escutando que eu teria que ser o exemplo. Um exemplo de como me portar, um exemplo de como ser na escola, um exemplo de proteção para esses meus irmãos, né? Muitas vezes ser a mãe em casa, que a mãe trabalhava muito, né? E a minha mãe trouxe também essa parte de que o trabalho enobrece muito as pessoas, sabe? A minha mãe é uma Sim. pessoa simplíssima do interior, sou do interior de Santa Cruz do Sul, né? Aham. E ela mora até lá até hoje. Então os meus irmãos, a minha família toda mora lá até hoje. Sim. Só eu tô perdida aqui em Porto Alegre, mas me achei em Porto Alegre. Sim, Porto Alegre é uma sim, cidade maravilhosa, sim. né? E ela sempre trouxe essa questão assim da simplicidade e dessa amorosidade. E para mim a minha mãe é um exemplo de vida. Ai, Sabe, que um lindo. exemplo de vida, de trabalho, de dedicação. Então, essa veia de levar o trabalho muito a sério, ser disciplinada, dar o exemplo, eu trago dessa minha criação, né? E aí, o meu primeiro emprego foi com 17 anos, secretária de dentista. E nesse meu primeiro emprego, eu já tinha esse poder de comunicação, digamos assim. Eu sempre me comuniquei muito fácil com as pessoas e sempre consegui ter uma empatia e consegui buscar nelas assim, o que elas estavam realmente procurando ali como dentista, sabe? Muitas vezes era a questão da aparência, né? E eu acabava ajudando o dentista a vender alguns procedimentos. Olha E só. aí, como ele via, não, o empenho foi dela em vender o tratamento, porque às vezes os orçamentos davam caros, eram próteses e tudo mais, né? Claro. E eu fazia uma força para vender, porque eu queria ver aquela pessoa com um sorriso mais bonito. Autoestima, né? Porque para mim não N impactava, coisas. não impactava financeiramente, porque eu tinha o Sim. meu salário e deu. Claro. Mas por querer ver essas pessoas com um sorriso mais bonito, com uma autoestima, eu acabava estimulando a venda dele. E aí ele começou a me comissionar. Olha só. Então foi a minha primeira experiência de vendas foi como secretária de dentista, nada a ver, né? Aham, com o que tu faz hoje. Com o que eu faço hoje. E aí um certo dia apareceu um cliente lá que trabalhava numa administradora de consórcios. Aham. E aí ele vendo também essa questão da minha facilidade de comunicação, e aí o meu chefe na época, que era o dentista, falou da minha habilidade de vendas, né, no consultório ali com ele, ele me convidou para trabalhar lá na administradora de consórcio para vender consórcio. Menina, quando eu caí naquela administradora, aí eu vi o que é vender na veia.
na veia, porque era uma meta de 50 ligações por dia de prospecção. Sim. Era um carro para 5 ou 6 vendedores, nem me lembro quantos vendedores eram na época, então a gente rachava o carro, cada dia um pegava o carro para fazer a sua região, por isso que assim, a prospecção, ela sempre que tinha que ser muito fidedigna, porque eu saía com só tinha o carro uma vez na semana, então tinha que ter um trajeto e uma agenda muito bem desenhada. Muito né? estruturadinha. Muito estruturadinha. Detalhe, então, né? a prospecção, 50 ligações por dia. Eu conseguia marcar por dia 10 visitas num dia por semana. E eu aprendi também a ser muito resiliente, né? Porque o que é vender um consórcio? É vender um sonho, é vender um papel. Então, eu passei por N situações que quando eu ia visitar o cliente, o filho saía e dizia, o pai mandou dizer que não tá. Sabe? Umas coisas assim. Sim. Gente, que eu aprendi a ser muito resiliente com o consórcio. Então, o consórcio em si foi a minha grande escola de venda, onde eu aprendi a prospectar de verdade, né? A colocar energia ali na prospecção para conseguir realmente marcar visitas boas e de qualidade, Sim. né? E buscar no mercado clientes que pudessem fechar essas cotas comigo, que pudessem bater as metas. Porque lá, assim, ó, a cada 3 meses, se o vendedor não vendia, ele era demitido. Então, olha, e eu tinha 3 irmãos, eu morava de aluguel, a casa dependia muitas vezes de mim, né? Para pagar o aluguel, para fazer supermercado, responsabilidade. Tá, e aí fazendo um bom trabalho no consórcio, a gente estava para fechar um grupo de consórcio. E você sabe, não sei se você conhece um pouquinho da estrutura de consórcio. Conheço. Então, tem 300 cotas que tu tem que vender para fechar o grupo. E a gente precisava vender as últimas 6 cotas para fechar aquele grupo. O que eu fiz? Preenchi 3 contratos com o nome do amigo do presidente da minha empresa na época, que era o Eliseu Cop, que é da empresa Cop Tecnologia lá de Veracruz, lembro até hoje, assim, foi um case de sucesso na empresa e da minha vida. Pré-preenchi os 3, botei os 3 contratos embaixo, porque os outros ficaram divididos, mas o meu chefe disse, a tua responsabilidade são essas 3 cotas e tu tem até amanhã para me entregar essas cotas. Então, a necessidade também, às vezes, bate o desespero. Tu faz coisas, muitas vezes... Obriga. Tu faz coisas que tu não imagina, sabe? E tu é muito criativo também nesses momentos. Sim. Então, preenchi esses 3 contratos, botei embaixo do braço, fui lá, seu Eliseu, falei para a secretária, seu Cláudio Spengler me mandou aqui, e eu tenho essas 3 cotas, eu só vim buscar o cheque e a assinatura do seu Eliseu. E o seu Eliseu me recebeu, já que eu era indicação do seu Cláudio Spengler, que era amicíssimo dele na época, né? Sentou comigo na sala, olhou os 3 caderninhos, que eram os caderninhos, assim, os contratos na época, né? Pegou o telefone, que era um ramalzinho na época que tinha lá, ligou pro diretor financeiro deles, traz um cheque de tanto. Naquela época era cheque também. Quando ele falou, traz o cheque, eu não acreditei que eu tinha conseguido fechar. Teve que deve ter feito aquela cara assim, tipo, eu preciso me controlar. Porque tinha que parecer uma coisa normal. Sim, natural. Natural. E aí trouxe o cheque e eu voltei para a empresa com as 3 cotas de consórcio. A gente pôde, então, fechar o grupo e fazer a primeira assembleia. Então, aquilo virou um case, tá? Quando o seu Eliseu, que foi esse cliente, ficou sabendo, porque capaz bem gaúcha, né? Capaz que o seu Cláudio Spengler não ia ligar para o Eliseu e tirar um sarro dele, né? Sim. E foi isso que aconteceu. Disse, poxa, Eliseu, te mandei a vendedora aí, quer dizer que eu te mandei a vendedora aí? E aí ele viu que ele tinha caído, na realidade, numa simulação de desespero de venda. E o que o Eliseu fez? Me chamou para trabalhar com ele. Não! Sim. Guria. Por isso que eu digo, a minha vida na área de vendas, ela sempre aconteceu dessa forma. Eu sempre saí das empresas a convite dos meus clientes. Olha só. Por desempenhar um bom trabalho. Por isso que eu digo, pessoal, assim, ó. Se vocês estão sempre na vitrine. Nós estamos sempre na vitrine. Sim. A pessoa que faz um trabalho diferenciado, ela é vista, ela é lembrada, ela é levada a sério. Então, no momento que uma grande empresa tem uma necessidade de buscar um bom profissional, vai te enxergar, vai lembrar de você. Você fez um bom trabalho. Com então, certeza. se tu tá no mercado corporativo e quer te diferenciar, faça um bom trabalho sempre. Principalmente com grandes empresas, enfim. Fui trabalhar com o seu Eliseu Cop, então. Fui porque ele me pagou mais. Na época, eu lembro que era o dobro do salário. Claro, imagina. E era para inaugurar um setor
setor de telemarketing da empresa. Na época, o telemarketing como vendas era muito forte. E a Cop Tecnologia trabalha com, até hoje, né? Ela existe ainda, a empresa trabalha com segurança no trânsito, placares em geral para ginásios, poliesportivos e boliche. E precisavam, então, inaugurar um setor de telemarketing para entrar em contato com as prefeituras e tudo mais. E, inicialmente, eu só fazia isso. Ligava, levantava o interesse e passava para os vendedores executivos que faziam a região, que eram os representantes. E aí, como eu levantava muito o negócio e o pessoal não fechava a venda, o que eu comecei a fazer? Fechar vendas. Através do telemarketing. Nossa. Então, comecei analista de telemarketing 1, fui promovida a executiva, fui promovida a representante e continuei ali, sabe? Eu cheguei no meu ápice dentro da empresa na área de vendas. E aí, a empresa tinha uma necessidade de abrir uma filial em Florianópolis, Santa Catarina. Quem vai para Santa Catarina? A Josi vai para Santa Catarina abrir a filial. E foi aí a minha primeira experiência, e é onde eu sigo até hoje a minha carreira, de abrir portas para uma empresa comercialmente, onde ela tiver interesse. Então, a Cop precisava se estabelecer comercialmente e começar a gerar faturamento para se manter em Florianópolis. E aí eu consegui o contrato da Avenida Beira-Mar Norte. Então, o contrato de trânsito ele existe até hoje lá. Coloquei placares em todos os ginásios poliesportivos de lá. Então, eu rentabilizo a empresa onde ela tiver interesse. E com a Cop foi a minha primeira experiência. Meu Deus. Aí, como cliente, eu também tive a Protege, transporte de valores. Para alguns clientes lá, a gente precisava transportar valores. Recebi a proposta para ir para a Protege. Mas aí, para voltar para Porto Alegre. E aí, voltando para Porto Alegre, mesma função. Me pagaram a mais, né? Tá bom. Praticamente o dobro que o salário que eu recebia na época. Imagina. Vamos começar uma carteira de clientes do zero num negócio que eu não conhecia até então, que era o transporte de valores. Estabeleci a empresa aqui, trabalhei 6 anos na empresa, saindo também de um faturamento mínimo, porque não tinha um foco no varejo na época. Sim. E entreguei a carteira com quase 15 milhões de faturamento ano. Uma Meu carteira bem Deus. robusta. Então, os maiores players aí de mercado que transportam valores são grandes redes de supermercado, redes de farmácia, redes de postos de combustível. Então, levei para dentro da empresa Unidasul, que é Macromix, Rissul, supermercados. Levei companhias Zafari e Bourbon, grandes clientes. Então, consolidei a carteira de clientes. E em Porto Alegre, então, inaugurou a TB Forte Transporte de Valores. Eles abriram uma filial em Porto Alegre e vendo que eu estava no mercado, trabalhando já, né, com essa carteira de clientes, me chamaram para uma conversa. Também compraram meu passe. Tá que nem jogador de futebol. Gente, o mundo corporativo é isso, o mundo corporativo é isso. Eu digo, não, a empresa é alinhada com os meus valores. Eu sempre olhei muito isso, sabe? Desde, você também é cristã, né? Então, se a empresa não tivesse alinhada com o meu propósito de vida e os valores não fossem os mesmos, honestidade, transparência, cliente em primeiro lugar, eu jamais iria trabalhar, sabe? Jamais compraria o meu passe se os valores não estivessem bem alinhados. Com certeza. Mas aí, como os valores eram bons, a empresa era magnífica. Eu fui conhecer assim, os carros fortes, a questão de segurança, era tudo assim, o último grito que a gente diz. Era tudo que há de mais moderno na área de segurança, Que legal. a empresa tinha. Mas também, o mesmo desafio, novamente, começar do zero uma carteira de clientes. Então, prospecção. Por isso que eu digo, a minha veia, ela é de prospecção. E como é que... porque assim, ó, hoje, eu pelo menos, em tudo que eu já vivenciei na minha carreira e tudo mais, o grande problema dos profissionais é esse. É tu entender como que eu vou, principalmente, né, na área de vendas, que vamos ser sinceros, né, é o que mantém uma empresa viva. É o que mantém. Né? Nós temos os outros setores que são extremamente importantes, mas é a venda que comanda a empresa. E como é que é essa estruturação, guria, para começar
do zero. É muito legal. Assim, eu até vou fazer um vídeo nos próximos dias. Eu tô estruturando o meu perfil do Instagram, como eu havia te comentado, né? Sim. Migrando para falar bastante sobre vendas, porque é a minha paixão. E é o que eu vivo no dia a dia. Eu disse, por que eu não posso compartilhar toda essa experiência que eu adquiri em iniciar negócios do zero e transformar em milhões para essas empresas corporativas? Claro. Por que eu não posso levar esse conhecimento para mais pessoas? Né? Esse é meu propósito de vida, né? Com certeza. Então, é agregar conhecimento, é fazer essas trocas. Então, eu desenvolvi um método que é o mapa da prospecção. É por onde começar. Tá. Porque hoje a gente tem o tráfego pago, né? Existem tecnologias que nos dão um subsídio para trazer leads, né? Para a gente entrar em contato, enfim. Mas tem muitas empresas que ainda não têm condições de bancar um tráfego pago. E de acertar, né? E de acertar, e serem assertivos, né? É, porque hoje o tráfego, para tu encontrar um profissional que realmente faça e entregue resultado, É difícil. é difícil. O mercado... E o investimento é alto, O investimento é alto de um profissional bom. O investimento na ferramenta, né, para tráfego, é um investimento alto também. E tu não tem muitas garantias que aquilo vá realmente te gerar leads, bons leads, né? Às vezes até gera, mas não é tão assertivo. Existe um time ali para estudo, para entendimento do teu público e tudo mais. Então, existe um outro formato que as empresas podem trabalhar. Existe, na realidade, eu sou old school na área de vendas, né? Olha então, só, eu trabalho assim, old school. Flávio Augusto usou esses dias, eu assisto, eu adoro assistir os vídeos dele. E ele é muito old school também, que é a velha guarda de vendas, né? Quer pegar o telefone realmente. Então, eu montei uma estratégia de vendas que se chama o mapa da prospecção. E através desse mapa, eu linkei 4 estágios, tá? Então, vocês vão ter que acompanhar alguns vídeos aí na sequência que eu vou botar lá no meu Instagram e passar para vocês os segredinhos que eu utilizo para tirar uma empresa de faturamento zero para milhões, tá? Então, confiram lá nos próximos vídeos. Eu vou fazer o inverso do Roberto Justo, vou dizer, você está contratada. Vocês lembram, né? Você está demitida. Não, você está contratada. Porque eu vou acompanhar. Com certeza eu vou acompanhar e entender como é que é esse processo. É o mapa da prospecção. É bem bacana e é simples. Só que ele te dá um norte. Mas eu te digo o seguinte, outras características de vendedor que fazem parte, porque não adianta tu ter um mapa de prospecção se tu for uma pessoa preguiçosa. Se tu for uma pessoa procrastinadora, tá? Então, os 2 piores inimigos de um bom vendedor é a preguiça e a procrastinação. E qual é o segredo? Disciplina. Não existe fórmula mágica. Tu pode ter o melhor mapa de prospecção, tu pode ter o melhor tráfego pago. Se tu é preguiçoso e procrastinador, você não vai bater meta nunca. Nunca. Então, é disciplina. Se eu coloco para mim, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Se eu coloco para mim que eu tenho que fazer 4 contatos novos, de clientes novos, prospects novos por dia, eu vou fazer esses 4. Eu vou entregar esses 4. Então, a minha diferença é, além da estratégia e da teoria, é disciplina. É disciplina. Uau. 4 contatos novos por dia. Eu faço todos os dias. Todos os dias. Faça chuva, faça sol. Tô com cólica, tô com dor de cabeça, mas os 4 contatos por dia eu faço. 4 novos contatos por dia. Tu enchendo o teu pipeline de vendas, automaticamente ela vai virar. Algumas pessoas têm alguns travamentos na questão de fechamento, que isso é outras coisas que a gente pode abordar também. Técnicas, né, de fechamento e tudo mais. Mas não adianta tu ter todo o perfil de estratégias, de técnicas de fechamento, se tu não tem o teu pipeline cheio de prospects, de leads para fechar a venda. E outra coisa é a lei das médias, né? Então, tu tem que saber os teus números, né? Claro que... Outra coisa importantíssima, tu conhecer os teus números.
são as tuas taxas de conversão que a gente fala. Porque daqui a pouco eu tenho uma taxa de conversão, porque eu tenho o meu jeito, eu tenho o meu horário, eu faço assim, eu faço assado. E a Josi é outra situação. Outro cenário. Outro cenário. Então, as minhas regras de taxa de conversão, e isso eu posso dizer que assim, no meu mundo de vendas, eu estabeleci como padrão em todas as empresas que eu passei. Tá? Então, a minha taxa de conversão de lead para proposta é 30% e de proposta para cliente fechado é 30%. Olha só. Isso são números que eu trago indiferente do mercado que eu atuo. Aí, só para complementar, né? Saí da TB Forte porque um cliente meu me contratou. O passe. Olha a novidade. O passe de milhões. Então, o Sandro Formenton, que é o presidente da rede Unisuper de supermercados, era meu cliente, tá? Na TB Forte, Sim. Transporte de Valores. E num belo dia ele me ligou, dizendo que estava com um projeto bem interessante de uma nova rede de supermercados que se chama ProSuper. Me chamou lá e o Sandro é um cara que eu admiro demais. Ele é um cara assim, ó, a empresa, quando ele faz aniversário, para cantar os parabéns, as pessoas choram, porque ele é humano. É um cara cristão, sabe? Amém. Que tem como propósito levar, assim, a prosperidade para as famílias que trabalham com ele. Então, além de ter um projeto super bacana, ele é uma pessoa inspiradora. Então, ele me chamou para apresentar o projeto e ele me disse, Josi, eu quero que tu seja a minha gerente de expansão dessa nova rede de supermercados. E eu disse para ele, onde eu assino? Assim, foi assim. Em questão de um mês, eu estava trabalhando com ele. Olha e dali, agora, fazem 7 meses que eu assumi o compromisso com ele de, em 2 anos, virar 40 supermercados novos para a rede ProSuper de supermercados. Em 6 meses de trabalho, nós já estamos com 11. Tá? Então, seguimos dentro da meta. Sim. Em 2 anos, eu não tenho dúvida que a gente vai bater meta. Então, tu tá vendo assim, que o negócio ele se desenha porque no processo de venda a gente entende que tem que ter propósito no que tu tá fazendo. Com certeza. Por exemplo, na rede ProSuper de supermercado, eu vou visitar alguns licenciados. Por exemplo, a Grace tem um supermercado, tá? Ela tá sozinha. Tem uma unidade só de loja e tá sozinha. Com essa vinda desses grandes atacados para o Rio Grande do Sul, se ela não se unir a uma rede para usufruir dos benefícios e participar dessa comunidade, ela não vai durar muito tempo no mercado. Então, eu entendi que a ProSuper, ela leva uma opção para esses lojistas de continuarem vivos no mercado. E muitas vezes esses lojistas, por exemplo, a Grace trabalha ali com o marido, com um filho, com 2 filhos, são empresas familiares. Então, eu entendo que o meu negócio, ele tem um propósito de contribuir com o teu negócio. De tornar o teu negócio vivo no mercado durante 1 mais 1, mais 10, mais 20 anos, se for o caso. Gerações. Porque você vai estar subsidiada por uma grande rede de supermercados. Que legal. Então, o meu negócio tem propósito também. Então, eu entendo que vendas é tu cumprir um propósito, né? E seguir o maior vendedor de todos, que é Jesus Cristo. Amém. Eu estava comentando com você antes, né? Jesus Cristo foi o grande vendedor de todos os tempos. Ele vendeu a palavra de Deus Pai através do tempo, de gerações. E qual era a principal palavra que Jesus Cristo usava? Servir. Então, vendas é servir, é ouvir a necessidade. Quando eu vou visitar um lojista, eu primeiro, não é nem escutar, né? É ouvir, eu ouço quais são as dores dele. Eu até dou uma atenção maior. Eu digo, olha, Grace, agora eu vou pegar um papel e uma caneta, se tu não te importar, e eu vou anotar aqui tudo que tu tem de dores, me fala tudo. Quais são as tuas dificuldades? Para aí, então, depois eu levar uma proposta para Grace, alguma coisa que traga valor realmente para o negócio dela. Então, eu vejo que isso está faltando muito no mercado. As pessoas querem bater meta por bater, querem fazer dinheiro por fazer, mas esquecem que o grande propósito da venda, que é servir o próximo. Que vida vazia a gente tem se a gente pensar só em dinheiro, em meta, em números. E eu saber que eu levei para ti uma solução que talvez nem cabia dentro do que tu estavas precisando, só para bater uma meta da empresa. Eu prefiro levar como legado na minha vida
eu levei, assim, eu levei prosperidade para o negócio da Grace. Eu levei a continuidade do negócio dela para a família, para 10, para mais 20 anos. Sim. Entende a diferença do processo? Total. E Total. tu entende agora por que eu sou apaixonada por vendas? Sim. Porque eu sirvo. O meu amor é servir as pessoas. E através desse meu propósito que eu bato as minhas metas. Simples assim. E que as empresas me contratam. Também simples assim. Eu adoro isso. Parece assim, é simples na mistérios, realidade. Né? É mistérios. simples, né, Aham. Grace? É simples. Mas é uma virada de chave muito grande. Até estou escrevendo um e-book agora. Mestres da Prospecção é o nome do meu e-book, Que tá? legal. Que no isso. prefácio eu já digo. Se você não é um apaixonado por gente, se você não tem o propósito de servir no mundo das vendas, Aham. esse livro não é para você. Meu Deus. É. E eu já deixo o convite aqui pra tu vir gravar a tua videoaula aqui conosco, né? Quero. Porque Inclusive o mapa o- da prospecção, né? Claro, o mapa da prospecção, ou o teu e-book também, daqui a pouco uma versão gravada dele, enfim. Olha só, podemos. Grace, somos do BRIC, né? Estamos Ó, aí. Então, né? Vai ser um prazer, com certeza. Claro, guria. Com certeza. Porque assim, ó, hoje, o que eu vejo, né? Eu vejo, como eu tinha colocado antes, essa carência de não sei se é de motivação ou se é de entendimento realmente com relação à prospecção, porque é o passo, na minha opinião, é o passo mais importante e que fundamenta todo o resto do negócio. Né, que digamos assim, é o pontapé ali, né? A prospecção é o pontapé. Se tu não tem clientes, tu não tem onde trabalhar. Então eu vejo como algo assim realmente de extrema importância e que as pessoas às vezes mistificam um pouco. Mas tu tá falando de uma forma tão natural, tão assim, não, eu fui lá e fiz e não sei quantos milhões, e a empresa é do zero, e fui lá e foi outra empresa, e daí fui para outra empresa. É a terceira. E, tipo assim, de uma forma tão natural que realmente, assim, a gente entende, não, peraí, Tem alguma coisa diferente, tem né? alguma coisa é diferente. É o amor pelo que a gente faz. Tem alguma coisa É o diferente. amor. E por que que daqui a pouco o profissional A, B não consegue fazer dessa maneira? Porque talvez esteja faltando essa conexão, né? Ouvir mais. Ouvir Mas mais. ouvir verdadeiramente. Ouvir com o coração qual é a necessidade do teu Tu cliente. tinha falado, tu fez uma diferenciação, vamos dizer assim, entre escutar e ouvir. Escutar, na realidade, eu tô escutando, entra num ouvido e sai pelo outro. É uma habilidade que tu tem de apenas escutar, na Sim, realidade, tu tá né? ali. São palavras jogadas ao vento. E ouvir é diferente, né? Ouvir é tu escutar, processar e entender com empatia a necessidade do teu cliente. Essa é a diferença. E claro que a prospecção, né, Grace, ela tem um início, né? Então, tu tem que colocar uma energia a mais, uma positividade na tua prospecção. Sim. Até uma ligação, por exemplo. Numa ligação, eu já escutei as pessoas fazendo ligação. Eu disse, ai, gente, eu não consigo converter numa ligação, prospecção. Aí você fala no telefone, com aquele tom de voz assim, oi, gostaria de falar com o seu fulano. Morrendo. Eu sou da empresa tal e eu tenho uma ótima proposta. Gente, quem vai atender uma ligação? Hoje em dia já ninguém gosta de falar no telefone, né? É WhatsApp, alguma coisa mais prática, enfim. Olha a diferença. Oi, boa tarde, meu nome é Josi, eu sou gerente de expansão da rede Unisuper de supermercados, eu gostaria de falar com o seu Inácio, um assunto do interesse dele. Eu já sei com quem eu vou falar. E já coloco uma energia a mais no meu tom de voz. Então, são técnicas que tu utiliza para abordar os clientes. E sempre, assim, otimista. Eu sempre digo que na jornada de cliente, tu tem que ter conhecimento de como é que ele entra, desde o momento que ele entra até o fechamento. Tu tem que ter desenhado a jornada de cliente dentro da tua empresa. O primeiro contato é contigo. Tu tens que estar bem. O nosso cérebro, eu fiz neurobusiness, né? Eu tenho 3 formações. Eu já vou emendando os assuntos aqui, vai né? falando. Porque eu sou muito falando. Vai falando, porque a gente tem que entender da onde que vem toda essa mulher. Vai falando. Eu sou formada em administração, tá? Aham. E aí eu tenho uma pós em gestão comercial, tenho uma pós em gestão de negócios e eu sempre gostei muito de estudar.
E para não fazer outra pós de novo, mais do mesmo, Aham. eu procurei alguma coisa diferente no mercado. Então eu achei uma empresa aqui de Porto Alegre, que é a Aham. Infinity Neurobusiness, que Olha ela é a só. pioneira no Brasil em MBA voltada para neuro. Tudo que é comportamento do ser humano. Então, eu estou finalizando o MBA em Neurobusiness, que fala de comportamento das pessoas. Que legal, guria. Gente, é assim, ó, foi um divisor de águas na minha vida. Até estava falando com o Thiago, que é um dos professores lá. Eu digo, Thiago, eu deveria ter feito esse MBA, o primeiro de todos, né? Não ter feito os outros. Josi, tu não teria a cabeça que tu tem para enfrentar esse MBA se tu não tivesse passado pelos outros. Uhum, uhum. Então, assim, ele chegou na hora certa e foi um grande divisor de águas na minha vida. Então, entender o comportamento das pessoas. E existem perfis de cliente. Então, na prospecção, tu tem que identificar, por exemplo, a Grace eu tô vendo que é uma pessoa mais afável. Ó. Ela gosta de conversar, ela gosta de falar da família. Então, quando eu vou te abordar, Aham. eu já puxo alguma coisa nesse sentido. Ô, Grace, como é que tá teu marido? E o Rafa, como é que tá o trabalho e tudo Aham. mais? Porque tu é uma pessoa afável, entende? Então, já é uma conexão que eu gero contigo de cara. E teu cérebro vai entender que o meu contato contigo é seguro. E É vai genuíno, abrir, né? É genuíno e vai abrir portas. Uhum. Já um cliente pragmático, por exemplo, normalmente são CEOs de grandes empresas, Sim. são pessoas mais dominadoras. Aquela postura mais reservada, Então, eu não vou poder falar de né? família. Os assuntos têm que ser breves, têm que ser pontuais, têm que ser estratégicos e diretos. Uhum. E-mail, o mais curto e com mais informações possíveis. O pragmático é assim, um aperto de mão firme. Então, o analítico, por exemplo, perfil analítico de cliente. Adoro uma planilha de Excel. Quando eu vou apresentar uma proposta para ele, eu levo números, porque ele se convence por números. Então, a Neuro me trouxe essa sabedoria de saber lidar com determinados clientes, coisas que a gente fazia antes por feeling. Sim. Feeling. Me trouxe um embasamento teórico de tratar cada cliente conforme o perfil. E isso eu vi que me ajudou muito a converter as minhas vendas também. Ó. Então, são perfis de cliente que tu analisa desde o primeiro contato até o fechamento de vendas. Isso vai ter no teu e-book? Vai ter o meu e-book Ó, também. Vai ter o meu- também. Gente, assim, ó, eu já tô com quase 100 páginas, tá? Olha E só. falta um tanto ainda para terminar. Tá? Mas eu entendo que é bacana assim, a gente falar de prospecção e não tem como falar de prospecção e não falar de perfil de cliente. Com certeza. Porque eu só vou ter uma boa prospecção e uma boa conversão para proposta se eu tiver total sabedoria com que cliente que eu estou lidando, como eu devo abordar esse cliente. E um outro ponto que eu ia te perguntar, não sei se tu pode falar ou não, mas tu fica bem à Claro, vontade. claro. Como que a gente faz, digamos que o meu ticket de cliente aqui seja R$ 3.000, mas eu quero atingir aquele cliente que vai pagar um ticket, eu quero ficar com a minha média de R$ 10.000, né? Tu que vem desse público, digamos assim, porque não é qualquer pessoa que vai, né, ter um supermercado, que vai, né, gerir um negócio desse porte. Claro, tem menores, tem maiores, né, dependendo dessa estrutura. Mas como que a gente faz para atingir esse cliente que tem um porte maior de negociação, né, de fomentação, vamos dizer assim? O que eu faria, tá? Em primeiro lugar, como tu já é do mercado, tu já conhece muitos clientes, assim, qual é o teu público-alvo? Eu ia atuar primeiro, os primeiros que eu entraria em contato é quem conhece a minha empresa, tá? E quem conhece você. Ó. Me conhecem e conhecem a empresa que eu trabalho, que tem maior proximidade comigo. Eu vou, primeiramente, tu trabalhava com seguros antes, tu deve ter uma carteira de cliente. Todo mundo tem uma bagagem de carteira de cliente. Sim, Começa pela tua carteira, simples. oferecendo. Começa ofertando. por ali, simples. Depois, indicações da tua carteira. Depois, tu vai para clientes que conhecem a tua empresa, mas não te conhecem. Depois, tu vai para clientes que te conhecem e não conhecem a tua empresa. Isso tudo... Podemos então dizer, vamos atacar o mercado, o X ali, que é o meu mercado que eu conheço, pessoal que tem um relacionamento, que sabe de onde eu vim. Ah, a Grace trabalhou no banco, depois foi para tal empresa, né? Vou nesse público. Nesse público, vai primeiro nesse público. Tanto é que a minha carteira de clientes da Protege Transporte de Valores, eu levei todinha para TB Forte. Transporte Olha de só. valores. Por quê? Porque me conheciam, sabe da minha idoneidade,
sabem que eu sou uma pessoa resolutiva, que resolve os problemas deles, né? Sim. Então, eu consegui migrar toda a minha carteira para outra empresa. Olha Por isso só. que eu digo, a tua identidade, ela te acompanha, a tua identidade profissional, ela te acompanha durante toda a tua trajetória de vida profissional. Então, se tu é uma profissional resolutiva, eu até tenho depoimentos de clientes que eu vou abastecer depois no meu Instagram Ai, falando que disso. legal, isso é muito Se tu é uma importante. pessoa resolutiva, problemas vai acontecer em toda a empresa que tu trabalhar. Não existe Todos. empresa que tu trabalha que tu diz, Não. aqui não tem problema. Isso não existe, tá? Então, problemas vão acontecer. Mas como é que tu conduz esses problemas para dar um rápido retorno para o teu cliente com o mínimo impacto possível? É aí que tu vai ser notada como profissional. Aí que vai estar o teu diferencial. Então, se tu fez o bom trabalho, tu é confiável, a empresa confia em ti, os valores não têm muita diferença, é óbvio que eles vão migrar a carteira para a empresa que tu estiver. Então, uma dica para o teu trabalho aqui seria realmente abordar esses clientes que conhecem a tua empresa e que te conhecem. Ah, se a tua empresa é nova, vai para a tua carteira de clientes da empresa anterior que tu trabalhava. Começa Olha por só. aí. Começa por aí. Ó, seu fulano, sou a Grace, agora eu tô na PS Studio. Monta a listagem, né? Isso, monta a lista. Eu queria te apresentar um novo projeto que eu tô bem bacana. Eu tenho certeza que o senhor vai gostar. Tá bem alinhado com o momento que o senhor está hoje. Vamos marcar uma reunião? Começa por aí. Começa por aí. E o que que tu acha dessas vendas pelo WhatsApp? Tu é a favor, tu é... Revelações, tu é a favor, tu é contra, tu não, tu faz, tu não faz. É que o WhatsApp, na realidade, né, Grace, ele virou uma realidade. Ele é uma ferramenta Tá. de contato com o teu cliente. Se tu não fizer, o teu concorrente está fazendo, com certeza. O que a gente tem que ver é a efetividade do WhatsApp e a etiqueta, na realidade, da condução do teu cliente pelo WhatsApp. Sim. Hoje, existem muitas mensagens instantâneas ali, né, que tu manda o contato, a empresa já te responde com um textão desse tamanho, que nem é muitas vezes o que tu perguntou, e depois não te respondem nunca mais. Então, o que adianta tu colocar uma mensagem instantânea no teu WhatsApp de resposta para o teu cliente se tu não chama depois ele para saber o que ele realmente precisa? Com certeza. Então, eu sou a favor de mensagem instantânea, mas coloca ali qual é o seu nome e de onde você está falando. Para aí, ao menos, eu saber o nome da pessoa e assim, ó, não demorar para responder o teu cliente ali. Já chama. Já Ô, chama. dona Grace, tudo bem? Aqui é a Josi que está falando. Qual seria a sua necessidade? No que eu posso lhe ajudar? Ser rápida no retorno. E é uma realidade, Grace. Ela existe, é uma ferramenta poderosíssima de contato com o teu cliente. Tem conversão de venda, sim. E eu acho super válida, tá? Eu utilizo direto com os meus clientes. Mas dentro desse perfil que eu te falei. Uma mensagem instantânea breve e o contato depois com o teu cliente pessoal e personalizado. Dando a atenção devida. Nada de mandar áudio, por exemplo, sem perguntar se pode mandar áudio. Porque daqui a pouco a pessoa não pode escutar, Não, eu acho né? assim que é tão incoerente você tá mandando áudio, assim, acaba atrapalhando a pessoa. Tu nem sabe se ela gosta de escutar realmente áudio, enfim, né? Sim. Só, Grace, o assunto que eu tenho para ver com você é um pouquinho mais extenso. Tu preferes que eu te mande um áudio ou a gente marca um horário para eu poder te ligar? Essas etiquetas básicas de contato com o teu cliente, eu acho que são obrigadas a ter, assim. Porque eu acho muito inconveniente a pessoa mandar um áudio sem saber se pode mandar áudio. Ligar, Sim. então, muito menos. Ligações têm que ser agendadas. Dona Grace, eu posso falar com a senhora que horas? Que horas eu não lhe atrapalho nessa função? É por aí, sabe? Mas eu acho super válido. Olha, dicas de ouro, viu? Dicas de ouro. Tem... E coisas que funcionam, né, Grace? Coisas que funcionam. Com certeza. Tá, e me conta um pouco mais da tua história. Hoje, tu tá atuando, né, nessa rede. Rede de supermercados. A ProSuper. E quais são os planos da Josi? O que a Josi tá pensando aí, tá sonhando pro futuro, além, né, de, enfim, bater essa meta, né? Sim. Que agora, faz quanto tempo? 6 meses? 6 meses. É um contrato de 2 anos, Contrato de 2 anos, pra então... estabelecer esses 40 Além desses 40, que eu sei que tu vai fechar, que eu tenho certeza. O que tu tá planejando pro futuro? Então, Grace,
à medida que eu fui adquirindo experiência no mundo corporativo, e tudo isso que a gente conversou até então, eu me acho na obrigação de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, aliado ao meu propósito de servir, que está muito linkado com os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Sim. Então, eu preciso doar o meu tempo e o meu conhecimento para outras pessoas que muitas vezes apresentam dificuldades. E no meu Instagram lá, até estão todos convidados a se conectarem lá através do Instagram. É uma plataforma, o meu canal ele é aberto. Eu gosto de receber críticas, sabe? Das coisas que eu tô colocando Olha ali. só. Eu acho muito bacana as pessoas contribuírem também, mostrarem outros pontos de vista. Eu sou super aberta, porque assim, a gente não sabe tudo. Eu sou uma eterna aprendiz. Então, hoje, alguns clientes que eu vou visitar, eu tô aprendendo até hoje. Então, o meu canal no Instagram é para compartilhar o meu conhecimento e também para receber conhecimento. Ai, que Né? legal. Então, eu estou caminhando para isso, tá, Grace? Para compartilhar realmente o meu conhecimento. Vou lançar esse e-book nos próximos dias aí. Eu acho que no máximo 30 ou 60 dias ele já vai estar rodando, né? Vou entrar com alguns vídeos de apresentação, por exemplo, mapa de prospecção, atendimento ao cliente, análise de perfil de cliente. Vou montar vários cursinhos e disponibilizar ali através da plataforma do Instagram. Que legal. Então, estão todos convidados, serão muito bem-vindos ao meu canal. Ai, Pra gente falar sensacional. de venda na veia. Na veia. Não, perfeito, eu tô encantada e você é tua cliente, com certeza. Vamos ser clientes mútuos aqui, né, Grace? Mútuas, parceiras, né? Que Parceiras. tem bastante coisa aqui que vocês também agregam, um projeto super bacana, né? O objetivo do estúdio, né, do PS Studio, é dar voz para as pessoas, né? Maravilhoso. Então, eu sempre falo, né, dar voz a pessoas com propósito. Então, esse é o nosso objetivo, é o nosso foco, a nossa missão, nosso propósito, enfim, né? É o que a gente espera. Poder levar o máximo de informação, dar voz para as pessoas conseguirem expor suas histórias, porque eu acredito muito, né, nessa troca. Quanta coisa já aprendi contigo, desmistificar também, porque às vezes as pessoas te olham no Instagram, acham, ai, a Josi veio, linda, loira, maravilhosa, né? Nasceu num berço de ouro e recebeu uma carteira de clientes. Recebi, assim... Uma oportunidade, e foi assim, né? E foi muito fácil, Muito né? fácil. Ninguém sabe lá que quando criança plantei fumo. Olha só. Saía pra roça às 5 horas da manhã. Depois voltava para casa, tomava banho e ia pro colégio, voltava do colégio e ia colher fumo de novo, sabe? Deus. Então as pessoas não têm a noção, assim, de como as pessoas chegam onde chegam muitas vezes, né? Mas e todas essas habilidades, na realidade, eu não seria eu se eu não tivesse passado por todas as dificuldades que eu passei na minha infância. Verdade. Então essa questão de resiliência, de força, de paciência, de ser disciplinada, eu trago dessa minha vivência. Né? Então, que bacana, assim, tu dá voz, na realidade, para essas pessoas que têm tanto a falar, né? Não tô falando de mim aqui, um caso específico, né? Mas pessoas que podem contribuir com a vida de outras pessoas através do seu trabalho, né? Com certeza, com certeza. E eu gosto muito, assim, dessa exposição das histórias, porque realmente hoje a gente vive uma sociedade muito imediatista, né? Em que as pessoas, às vezes, querem se espelhar, ou às vezes até, né, copiávamos, né, falar de forma bem clara. Agora um termo mais moderno agora que é moldar. Isso, né? Vou moldar a Josi, né? Mas enfim, só que elas não têm esse entendimento da bagagem da pessoa, o que a pessoa passou, né? E tudo. E as pessoas querem algo de uma forma muito rápida. E eu acho super legal, né? Assim, Grace, as pessoas terem referências, tá? Também tenho as minhas referências, tu tem as tuas referências, mas o que tu nos diferencia do restante do mundo é aquele dom específico que a gente recebeu de Deus Pai, nosso Criador. É verdade. Então, a gente só é o que é porque a gente é autêntico.
né? Então, claro que é bacana tu te referenciar, claro que é bacana tu te moldar, mas não perca a tua autenticidade, que cada um tem a sua luz, né? E de todas as formas a gente pode contribuir com a nossa luz para os outros, assim como a gente Identidade, absorve né? a luz dos Identidade. outros também. E identidade e assim, autenticidade. Eu acho que essa é a chave do negócio, sabe? Com certeza. E, enfim, conhecer a história, eu gosto muito dessa parte da família, de ter o entendimento de onde veio, como é que foi. Enfim, para passar realmente, assim, para as pessoas, qual que é a realidade, Sim. né? A gente tá vivendo uma sociedade imediatista, uma sociedade também que, eu vou colocar, eu vou expor só a parte boa e tal, mas a parte ruim, ou vamos dizer assim, os teus desafios, os perrengues, que muitas vezes não são chiques. Não são. Não são e eu nada compartilho chiques. muito disso também no meu Instagram É lá, muito Grace. importante, Por né? exemplo, esses dias eu fico doida, assim, e eu compartilho com o pessoal mesmo, tá? Aham. E as pessoas interagem muito quando a gente traz pra mesa a verdade do que tá Ó, acontecendo. viu? Aham. Isso é meio geral, até porque a gente nota pela gente, assim, o que nos engaja. É quando a gente vê a realidade mesmo, não aquele negócio fake, né? É. Eu estava reclamando nos stories da questão da operação. Aham. Que as empresas têm a mania de deixar a operação para o vendedor também. O cliente está com uma dificuldade, vou acionar o comercial para qualquer coisa que acontece no cliente. E aí, o que tu faz? Tu tira o teu comercial do foco, que é a venda. E a operação, ela absorve de uma maneira que quando vê, tu tá enfurnada na operação e tu não tem mais tempo de prospectar. Então, quando eu compartilhei esse tipo de dificuldade, as pessoas, poxa vida, aqui é igual, aqui é igual. Então, levando essa visão para os gestores que acompanham lá o meu perfil, de ter essa visão de cuidado, de deixar tempo para o vendedor fazer o que ele foi contratado para fazer, que é trazer novos clientes. E disciplinar os clientes que já estão na base de carteira a ter uns canais de atendimento operacional. Não é para deixar cliente na mão de forma alguma, mas é para montar canais que linkam o teu cliente direto com a operação. Claro. Para só em último caso, não deu problema, o comercial tem que se envolver, aí o comercial é acionado. Mas deixa o comercial prospectar, deixa ele trazer venda para tua empresa. Ele foi contratado para fazer isso. Perfeito. Então, tem essa visão. Então, eu vejo que esses perrengues, eles acabam ligando uma luzinha lá, né, na cabeça dos gestores. Poxa vida, acho que algumas coisas eu tenho que mudar aqui dentro da minha empresa. Eu acho que é isso que tu engaja as pessoas na realidade, Com certeza. E essa questão que tu colocou agora faz total sentido. Eu já passei pelo mundo corporativo, né? Já passei por indústria, inclusive. E acontece muito isso. Muito. E eu costumava dizer assim, parece que virou uma guerra, porque daí fica um jogando pro outro e aí o comercial não consegue resolver porque tá com o operacional. E aí o comercial fica com toda a sobrecarga, vamos dizer assim, porque ele fechou o cliente, né? Ele fez a venda e aí ele tem que resolver ainda, né? A situação lá que aconteceu. Sim, do operacional. Aí o comercial vai prospectar novos clientes quando? A operação, ela vai te absorver de uma maneira, é um buraco negro, eu digo, que se tu não prestar atenção, quando vê você tá sentada lá trabalhando com operacional, de tanto que te absorve. Então, disciplinar os teus clientes a entrar em contato com os canais corretos de operação e te envolver, na realidade, quando não tiver solução. Se o senhor não for bem atendido ou tiver alguma dificuldade, eu continuo à disposição. Mas os canais de atendimento são esses. É tu que disciplina o teu cliente. É tu que disciplina o teu cliente. Vai a dica. Se ele te ligar e tu resolver tudo, para quem ele vai ligar de novo quando ele precisar? Para ti. Disciplina o teu cliente e mostra também que a tua empresa é competente em todos os setores, não só na área comercial. Porque se eu vendo paraíso para o cliente, tá aí um negócio assim que eu tenho que bater na tecla. Se tu vende o céu para o teu cliente, a empresa tem que ter capacidade de entregar o céu. Então, a empresa ela tem que ser competente em todos os âmbitos. Não adianta o comercial ser competente e vender o paraíso se o operacional não vai entregar depois. Olha só. Tu vai quebrar a conexão com o teu cliente. O teu cliente vai comprar uma vez de ti, Depois não compra nunca mais e vai falar de mal de ti no mercado. Então, eu sempre cuidei muito isso. Eu não prometo para o cliente o que eu não posso cumprir. E o operacional tem que entregar o que eu vendi, porque foi acordado.
Tem que estar Por isso alinhado, que né? tem essas rugas entre comercial e operacional, sabe? Porque muitas vezes tu promete, o operacional não faz bem feito e cria e arrebenta onde? Lá na ponta, no cliente, no teu relacionamento com o cliente. Então, tu tem que estar de olho no que está acontecendo. Mas ele é responsável pela qualidade da entrega de serviço dele. Sempre muito alinhado com o Olha só. comercial. Eu já observei muito esse tipo de situação, assim, por isso me deu até um gatilho aqui, gente. Me deu até um gatilho aqui. Mas tem vários pontos, né, que acontecem durante todo o processo de venda, Sim, né, Josi? sim. E eu tenho certeza que tu vai abordar todos no teu e-book, Vou né? abordar todos. E assim, eu tô escrevendo, Grace, esse e-book com tanto amor, tanta entrega, trazendo verdades, trazendo exemplos, bem didático, sabe? Bem alinhado com o meu propósito. Eu tenho certeza que vai ser uma leitura leve, bacana, divertida. As pessoas vão se identificar com muitos casos que eu tô contando lá e trazendo bastante conteúdo e estratégia para as pessoas terem assim uma maior conversão possível desses contatos frios para proposta e dessas propostas para venda. Então, o meu intuito é colaborar com essas pessoas para que elas possam converter mais as propostas em venda efetiva e aumentar o faturamento das suas empresas. É receita, dinheiro na conta, plim plim. Plim plim. Muito bom, adorei isso. Plim plim. Adorei isso. Então, assim, meu amor, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu tenho certeza que todo mundo ali do outro lado vai ficar encantado, né, com todo o conteúdo que tu entregou aqui. Depois a gente pode colocar o link também. Bom, o e-book vai demorar um pouquinho ainda, né? A gente vai soltar antes a gravação. Depois a gente coloca ali as referências pro pessoal ficar te acompanhando, né? E aguardando o e-book, que eu tenho certeza que vai ter muitas ferramentas, os próximos né? capítulos, né, Grace? E acompanha nas redes sociais que eu falo de perrengue, eu falo do que eu passo, a realidade do dia a dia. Vou compartilhar agora, as pessoas fizeram várias perguntas de infinitos temas que vai ser bem legal de responder também. Então, um perfil bem interativo, assim, para as pessoas se conectarem e a gente trocar mesmo. Sensacional. E eu quero que tu deixe um recado para finalizar com o pessoal ali na nossa câmera focada, né, nesse belo rosto. Então, pessoal, assim, primeiramente agradecer a Grace, a equipe da PS Studio, Rafa, obrigada pela atenção. Convidá-los, então, a conhecer o meu perfil no Instagram, @josikirst. O Rafa vai deixar ali, certo? Depois nas observações, né? Falar que vendas, na realidade, não é venda por vender, venda por fechar, por bater meta, por fechar negócio. Venda tem um propósito, o propósito é servir. Então, quando as pessoas virarem essa chave e ouvirem de verdade o que o cliente precisa, tenho certeza que a taxa de conversão de vocês vai mudar bastante, vai aumentar muito. E quero contribuir, quero estar junto com vocês nesse processo aí de evolução na área de vendas. Um beijo aí, obrigada a todo mundo. Sensacional, meu amor. Então, assim, a gente se despede agora, né? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, o próximo, né? PS Mulher.